Olá, vamos então para o nosso 7º vídeo, que eu vou tratar de metodologia de alinhamento estratégico para a família empresária. Aí um mini currículo meu. E vamos lá. Quais são as preocupações típicas de uma família que está buscando uma organização patrimonial ou um planejamento estratégico e sucessório, ou mesmo implementar a governança corporativa na sua empresa familiar? Então, primeiro, mudanças que podem ocorrer na configuração da família, tendências de comportamento das novas gerações, enfim, como é que isso tudo pode vir a afetar os relacionamentos familiares já existentes, né? E levando em consideração isso, até que ponto o modelo de governança que a família tem atualmente funciona e atende às necessidades dessa família no curto, no médio e no longo prazo. Quais são as opções estratégicas, né, os documentos, os órgãos, as regras? Então a gente falou de vários no nosso primeiro vídeo: protocolo de família, conselho de família, ou no nosso segundo vídeo de governança corporativa, o conselho de administração, conselho consultivo, enfim. Quais são, e agora nesses últimos, né, criação de holdings, doação de nua propriedade de ações e cotas com reserva de usufruto, enfim. Então, quais são esses documentos, essas estratégias que funcionam, que vão criar uma boa, uma adequada estrutura de governança para essa família, por exemplo, nos próximos 5, 10 anos? Quais são os órgãos, as regras e os papéis que devem ser priorizados nesse momento, né? O que a família deve manter, o que a família deve mudar? Como também isso, importantíssimo, como assegurar e manter boas relações familiares, né? Criando aí um valor sustentável para as próximas gerações, mas sempre considerando e atendendo as expectativas das gerações atuais. Então, como a gente vê, não é nada prosaico, não é nada simples. E aí, um novo slide de por que então uma família deve fazer um alinhamento estratégico entre os seus membros, né? Então, por exemplo, eu elenquei 4 blocos aqui que são, às vezes a família tem uma dessas questões, ou 2, ou todas. Então, primeiro, expectativas distintas e desalinhamento entre os membros da família. Muitas vezes a primeira geração pensa de uma forma, a segunda geração está querendo fazer de uma outra. Então, como é que a gente alinha, né, essas pessoas? Uma segunda possibilidade é uma família que já está aumentando em complexidade, né? Seja porque a empresa cresceu muito, né, e aí está com novas subsidiárias, enfim, quer investir em novos negócios, seja porque a própria família tem aí uma necessidade de uma estrutura mais parruda, porque vem acontecendo sucessões, casamentos, divórcios, mudando a estrutura de custo de vida dos membros. Alguns membros passam a depender financeiramente dessa empresa, por exemplo. Uma coisa muito comum em brigas familiares são os irmãos, por exemplo, não entenderem a diferença entre remuneração de capital e remuneração por trabalho. Então, às vezes você tem um único irmão, por exemplo, que trabalha, recebe ali o seu salário, o que efetivamente, né, é muito importante que o trabalho seja remunerado e remunerado de acordo com o mercado, ou seja, nem acima do mercado, porque não faria sentido, mas também não abaixo do mercado, porque uma pessoa competente não vai ficar trabalhando, ainda que seja na sua empresa familiar, para receber menos do que receberia no mercado, né? Mas em algumas situações a empresa passa 1 ano ou 2 sem distribuir dividendos, enfim, aí os irmãos, mas como assim? Mas ele está recebendo, enfim. Bom,
Uma terceira possibilidade é quando a família está buscando governança e uma gestão profissional do patrimônio familiar. A gente falou ali no primeiro vídeo, por exemplo, de family offices, né? E aí, para que a família está fazendo isso? Para melhorar a escala, para eventualmente criar sinergias, mas é muito importante que essa gestão ela seja profissional, ainda que executada por algum membro da família. E uma quarta possibilidade que tem surgido até bastante nos últimos anos são programas de desenvolvimento das novas gerações, né? Como criar melhor esses filhos que serão sócios, né? E muitas vezes até identificar sinergias que podem haver entre primos que muitas vezes estão distantes, moram separados, enfim, mas que podem de alguma forma se interessar em fazer um novo negócio juntos, por exemplo, tá? Como a gente falou, é desafiante, né, o alinhamento estratégico, porque pode haver uma dificuldade em se estabelecer objetivos comuns, muitas vezes já existem conflitos instalados ou latentes entre os membros, pode haver uma sobreposição de interesses, às vezes pessoas que têm perfis muito diferentes, necessidades muito diferentes, visões muito diferentes, enfim. A gente vai falar agora sobre essa metodologia VDS, que é a Vision Driven Strategy, que é uma metodologia que trabalha essas questões todas que a gente colocou agora. Então, primeiro, a VDS identifica questões comuns entre todos os membros da família, né? A gente trabalha muito com o que os membros têm de comum. Segundo, é uma metodologia que assegura a participação de todos na definição dos objetivos e ainda cria metas compartilhadas, né? Onde todos ali concordam e debateram e discutiram. A metodologia também promove a discussão e a tomada de decisão baseada na análise e diagnóstico da situação atual da família. Então, a gente identifica qual é a situação da governança familiar, corporativa e jurídico-sucessória daquela família, né? Quais são as limitações e no que pode melhorar. Encoraja aí a discussão de ideias, né, enfim, que vários pontos de vista sejam colocados e debatidos, mas sem confrontação pessoal, né, e prioriza a criação de valor no longo prazo. Então, a gente identifica por meio dessa metodologia oportunidades de melhoria para a governança e para a gestão do patrimônio daquela família, no curto, no médio e no longo prazo. E, finalmente, cria um senso de urgência entre os membros, né? A gente tem que começar e a gente tem que começar a vencer os nossos obstáculos agora. Bom, como é que é, então, essa metodologia? Ela se divide em 3 grandes fases, tá? A preparação, que é quando a gente identifica as questões estratégicas e os desafios da família. O workshop, que a gente vai falar mais detalhadamente, que por sua vez também se divide em 3 grandes blocos. E o refinamento, que a gente, como consultoria, analisa a consistência, faz um painel de controle do que está sendo implementado e faz o acompanhamento também. Bom, na fase de preparação, é o momento que a gente vai identificar as questões estratégicas e os desafios que aquela determinada família tem. Como que isso é feito? Então, por meio de entrevistas individuais, entrevistas estruturadas, né, um questionário estruturado, que demora em torno de 2 horas, mais ou menos. A gente gosta de fazer sempre com 2 consultores, porque aí a gente pega vieses diferentes de cada pessoa, né? E aí a gente vai identificar quais são os desejos, os receios, os desafios, as dificuldades de relacionamento, vai ouvir sugestões, reclamações, enfim.
e com isso a gente vai obter subsídios para fazer o grande mapa da família. Feito isso, a gente parte para o workshop, que também é um grande desafio de data, né? Sempre foi, quer dizer, às vezes você tem famílias aí com 20, 30 pessoas, enfim, agora eu acredito que esses Zooms e webinars, enfim, vão poder ajudar, mas de qualquer maneira é bastante importante que os workshops sejam feitos presencialmente. E no workshop a gente vai discutir e alinhar essas principais questões da família, construir a visão compartilhada dessa família, identificando os obstáculos, os principais obstáculos, e fazer estrategicamente a agenda de mudanças. E como é que é isso? Então, aí nos slides vocês vão ver etapas típicas de um workshop, mas que são configuráveis para mais tempo ou menos tempo, dependendo de como é a família. Aqui a gente está falando de 1 dia e meio, tá? Então a gente começa numa manhã, por volta de 9 horas, faz uma abertura, um resumo do diagnóstico familiar, aquilo que foi encontrado nas entrevistas, obviamente sem expor ninguém, né? Eventualmente a gente faz ou já passou por apresentações de temas e de conceitos relevantes para todo mundo ficar mais ou menos na mesma página. Então esses vídeos que eu estou gravando aqui, eu acho que vão também ajudar nesse sentido, né? E aí a gente parte para o exercício da visão. Como é que é esse exercício da visão? Então, a gente divide aquela família em mini grupos, né? De 2, 3, no máximo 4 pessoas, mais que isso já fica muita gente em cada mini grupo. E a gente propõe para esses minigrupos debaterem o futuro da família, né? Aonde queremos chegar enquanto empresa familiar, família empresária ou família investidora, né? Nos próximos 5 ou 10 anos. Então a gente coloca num telão um pano de fundo para o exercício da visão. Então, como membro da família, cada um de vocês imagina que foi designado para apresentar um encontro da família, por exemplo, ou um encontro no conselho de família, enfim, para apresentar as principais realizações que vocês fizeram nos últimos 5 ou 10 anos. E aí pode ser em termos de governança familiar, corporativa, o jurídico sucessório, desenvolvimento individual das novas gerações, enfim. E aí cada um deve pensar em como apresentar temas para a família que descrevam essas estratégias adotadas e os resultados que foram alcançados. Então, a gente coloca lá, hoje é dia tal, né, tipo 5 ou 10 anos na frente, e lembrando, lógico, que cada situação e cada proposta é ajustada aos desafios de cada família. Então, divididos esses mini grupos, a gente coloca cada um em uma sala ou num canto de uma sala, se for uma sala grande, propõe em torno de 45 minutos, 1 hora, que cada um discuta e anote aí em post-its, por exemplo, que podem ser de papel, né? Durante muito tempo a gente fez em papel, agora dá para fazer também em post-it eletrônico. Quais são aí em torno de 6 itens que aquele grupo considera relevantes para serem discutidos na plenária. E aí é muito interessante porque nesses minigrupos já se começam a surgir temas e questões que se mostram relevantes para todos, né? Bom, feito isso, a gente reúne de novo todo mundo em plenária e cada grupo vai escolher alguém para ir lá expor e defender os pontos que colocou. Isso às vezes demora 2 horas, 3 horas, enfim. E a consultoria vai consolidando esses pontos identificados, prioritariamente, agrupando aquilo que for parecido, retirando aquilo que em plenária se chegar à conclusão que não faz sentido, ou que pelo menos não faz sentido nesse momento. E aí a gente faz uma pausa
para o almoço. Então, foi feito aí o exercício da visão. À tarde, a gente volta e aí a gente vai fazer o exercício dos obstáculos, dos desafios. Então, a gente junta de novo os mini-grupos, né? 2, 3 ou 4 pessoas, o mesmo mini-grupo que fez o exercício da visão, e a gente propõe a seguinte reflexão: quais são os obstáculos que vocês enxergam para que a família, para que vocês possam chegar aonde vocês querem chegar, né? Nos próximos 5 anos, 10 anos, enfim. E cada grupo vai anotar aí os obstáculos. A gente também explica que, por exemplo, pessoas não são obstáculos, né? Então dizer meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, meu cunhado é um obstáculo. Não, nunca é a pessoa e sim um comportamento, por exemplo, que aquela pessoa tem. Ah, é muito centralizador, é muito briguento, quer ser o gestor, mas não quer se preparar para isso, enfim. Outra coisa que não é obstáculo é política, economia, taxa de câmbio. Então dizer, a Dilma, o Bolsonaro, sei lá eu quem é o problema. Não, porque os obstáculos eles têm que ser fatos, comportamentos ou circunstâncias que a gente pode ajustar, que a gente pode mudar, que a gente pode trabalhar, né? Para que a gente possa caminhar aí objetivamente. Então, feito isso, de novo, mais ou menos 45 minutos a 1 hora para os mini-grupos identificarem os obstáculos e a gente reúne todo mundo na plenária da mesma forma, cada um indica um representante para expor aí, defender os pontos que foram levantados nos mini-grupos e a consultoria vai consolidando esses obstáculos da mesma forma, enfim, colocando os prioritários, agrupando aqueles que são parecidos e tal. Aí terminou o dia, jantar, tá todo mundo bastante cansado, mas em geral muito motivado com as dinâmicas e de estar conhecendo ali. Só um parênteses, essa é uma metodologia que é muito utilizada para planejamento estratégico de empresa, né? A gente faz isso também com os executivos de topo da empresa, os sócios controladores, e aí para definir o planejamento, as metas da empresa para o futuro. Então, aonde quer chegar, quais são os obstáculos, e a gente vai falar agora do terceiro exercício. Mas a gente conseguiu adaptar isso para o alinhamento estratégico da família e funciona muito bem também. É uma metodologia bastante facilitadora, né? No dia seguinte, de novo, 9 da manhã, a gente vai fazer o exercício de agenda de mudança. Então, de novo, mini grupos, né, os mesmos. E aí, o que a gente propõe para debate e reflexão é o que nós temos que fazer para superar os obstáculos que a gente identificou para chegar aonde a gente quer chegar, né? Então aí cada mini grupo vai debater, a gente precisa criar um conselho de família ou um family office, ou a gente precisa fazer uma mediação aqui, ou precisa resolver a documentação, ou a estratégia, o planejamento estratégico da empresa, ou arrumar a contabilidade da empresa, ou fazer uma holding para regrar o uso dos bens comuns, enfim, né? E aí, de novo, reunião em plenária com o grupo todo para se colocar, né, estrategicamente o que vai ser feito primeiro, segundo, enfim, e sempre também designando responsáveis para serem os líderes daquela implementação, para a coisa poder andar. Aí, almoço e encerramento, em geral, é muito bacana. Tem sido sempre muito bacana, as pessoas ficam muito felizes e se sentem motivadas realmente para começarem a mudar situações que muitas vezes incomodam há muitos anos, né? É realmente um trabalho bastante gratificante nesse sentido. E por fim, o refinamento, que a consultoria vai acompanhando a implementação dessas ações, vendo se elas estão sendo feitas de forma consistente,
mostrando em painéis aí controles e tudo mais. Bom, e por fim, a gente sempre gosta de começar o workshop, né, aquele primeiro dia antes de fazer o exercício de visão. A gente gosta de ter alguma dinâmica ou de apresentar alguma coisa que cria, assim, vamos dizer, um relaxamento entre as pessoas, né? Então, uma das possibilidades, a gente passa esses slides falando sobre comportamentos típicos em reuniões de trabalho, né? Comportamentos que, com certeza, todos nós já tivemos em algum momento. Então, um dos comportamentos é o do prisioneiro. É aquele cara reclamão, mal-humorado, ele só fica pensando o que ele, enfim, só fica dentro dos próprios pensamentos e conclusões e crenças que ele tem, né? Os padrões que ele vive já há muito tempo. Ele não quer de nenhuma forma encarar e discutir, debater outras possibilidades, outras realidades. E, em geral, ele se coloca como, eu tô aqui porque eu fui obrigado, porque por mim eu não participaria de nada disso. Bom, não precisa dizer que esse é um comportamento que não vai ajudar em nada no nosso trabalho nesses dias, né? Um outro comportamento é o do turista. Então, o turista é aquele cara que tá lá, mas ele não quer se envolver muito no processo. Ele foi para se divertir, para passar o tempo, né? Ele não quer de fato viver aquela experiência como uma experiência que pode ser extremamente transformadora. Também não é um comportamento que ajuda. Tem o sabe tudo, que é aquele cara arrogante, eu tô falando cara, mas obviamente pode ser mulher, né? Arrogante, que se recusa a ouvir outros pontos de vista, que sempre fala, eu já vi, eu já fiz, eu já sei, eu não tenho nada para aprender, enfim. Também não é o comportamento que a gente espera no workshop. Tem ainda o guerrilheiro, né? Que é a pessoa que tem um comportamento super destrutivo, está sempre resistindo, passiva ou ativamente de uma maneira agressiva, que agride os demais. Em geral não fala o que sente, mas fica o tempo inteiro fazendo comentários maldosos, maliciosos, cínicos, enfim. Aquela pessoa que quer causar, né? Também não é o comportamento que a gente espera. E por fim, do explorador, e que espera-se que todo mundo tenha esse comportamento, pelo menos nesse momento, e a consultoria também, que é a pessoa que vem para aprender, que vem para agregar, que tem uma atitude positiva diante das coisas que são colocadas, que questiona os seus paradigmas, as suas crenças, eventualmente aceita caminhos diferentes, aprende e quer aprender coisas diferentes das tradicionalmente feitas e conhecidas, né? Então a gente se propõe a ter esse comportamento e pede que as pessoas também busquem serem exploradores nesses dias que a gente, nesse 1 dia e meio, né, como foi o exemplo nesse vídeo, que a gente vai passar juntos trabalhando. E bom, gente, com isso a gente termina o nosso 7º vídeo, que falou sobre o alinhamento estratégico da família. O nosso próximo vídeo, o 8º, a gente vai entrar no tema direito de família e das sucessões e vamos inicialmente falar de casamento, união estável e contrato de namoro. Se você se interessa por esse assunto, gostaria de seguir o Jeff e ainda não faz parte do nosso mailing, manda uma mensagem para o nosso endereço eletrônico que aparece aí na tela, que eu vou incluir você na nossa lista e você vai passar a receber os nossos vídeos, agenda de encontros e novidades. Sejam muito bem-vindos. Obrigada.